Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área. Mais um vídeo aqui no canal Tricolada e o assunto de hoje é crise política. Vamos ter uma ajuda aqui do Nelson Rubens, o rei da fofoca, que não é brincadeira, mas complicado o Fluminense numa situação dessa, no Z4. Às vezes você encontra nesses momentos difíceis problemas entre jogadores, né? Jogador indisciplinado, esse negócio todo. Pô, mas no dirigente, de quem tem que vir a calmaria, né? A palavra sensata. Pois é, veio da diretoria um racha entre o Mário Bittencourt e o Celso Barros. Era de se esperar, né? Você junta dois egos enormes, dá nisso. É como juntar o Lex Luthor com o Tony Stark. Um vai querer ser maior do que o outro e dá nisso aí. Mas antes de entrar nessa crise política, já vai deixando o seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando com a galera, grupo de WhatsApp, grupos no Facebook, compartilha com a galera, tá, rapaziada? Se inscreva no canal, você que está assistindo aqui o canal Tricolado pela primeira vez, já vai se inscrevendo no canal, já vai largando o seu like e no final comenta pra gente poder trocar umas ideias aí no final do vídeo, porque eu leio tudo o que vocês colocam lá. Vamos lá. A garganta seca. Rapaziada, tudo começou no dia 4 de novembro, quando o Celso deu uma entrevista ao GE, Globo Esporte, falando do trabalho do Fernando Diniz, descendo a lenha no trabalho do Fernando Diniz, abrindo um parênteses sobre a crítica. Tudo começou lá, assim que o Celso assumiu a presidência, o Fernando Diniz era a vice-presidência, o Fernando Diniz era o técnico na época, ele já chegou com o pé na porta falando que a diretoria, que o Fluminense precisaria de resultados. Se tivesse resultado, tá tudo certo. Já jogando aquela pressão toda para cima do Fernando Diniz. Todo mundo sabe que os jogadores gostavam do Fernando Diniz e o ambiente no vestiário não estava legal com relação ao Celso Barros, que fez uma reunião com os jogadores, com o treinador, botou uma pressão neles, falando que o Fluminense precisava de resultados, deixando a entender que se não tivesse resultados, Fernando Diniz ia ser demitido. Então a gente já mostrou aí que o grupo não estava fechado com o Celso Barros e sim estava fechado com o Fernando Diniz. Já nessa entrevista do dia 4, agora há pouco, para o GE, ele voltou a criticar o Fernando Diniz. Então é um dirigente, é um vice-presidente, todo mundo sabe que os jogadores gostam desse ex-treinador, e ele volta a criticar esse treinador. Nessa semana o Ganso deu uma entrevista de que lamentava, nessa semana mesmo, um dia ou dois antes do Celso Barros dar entrevista, o Ganso já falava que gostava do trabalho do Fernando Diniz, que rasgou elogios ao trabalho do Fernando Diniz. Então já mostra aí o clima entre os jogadores e o vice-presidente não é muito legal. Isso mostra a insatisfação do grupo com o Celso. Isso fica bem claro. Na entrevista ele defendeu a saída do Marcão, confirmando o boato de divergência entre ele e o Mário Bittencourt. Por que a divergência entre ele, Celso, e o Mário Bittencourt? Porque ele, Celso, ele deixou claro na entrevista que por ele o Marcão já teria sido demitido e que não foi demitido porque o Mário Bittencourt bateu o pé, firmou a palavra dizendo que não iria demitir o Marcão. Então já houve uma divergência entre eles. Triste é o vice-presidente expor isso na imprensa, essa divergência. Dessa entrevista, principalmente dessa fala em que ele diz que defende a saída do Marcão, que mostra que uma insatisfação, isso mostra uma insatisfação do modo de trabalho do Celso Barros com o Mário Bittencourt. Uma divergência entre eles que ia muito pro boato. A gente via esses boatos nas redes sociais de que o ambiente entre os dois não estava legal. E nessa entrevista ficou bem claro que o ambiente entre os dois não é muito legal. Há uma clara divergência, palavras do Celso Barros, com relação à permanência do Marcão, e que o Marcão só está lá como técnico até agora, porque o Mário bateu o pé firmando a permanência dele lá. O que deixa claro, alguns interpretam essa entrevista do Celso Barros como se ele não tem tanta fé assim no elenco,
Ele olhou para a tabela, olhou para o elenco, que também contratou algumas peças lá. A gente coloca aí, tem o Lucão, o Wellington Nem. Ele tem participação em algumas contratações aí que não tem dado certo. E ele viu que ele, na concepção dele, ele perdeu a fé nesse elenco, ele acha que esse elenco vai rebaixar o Fluminense. E segundo o pensamento da maioria, ele já se antecipou e já falou, opa, se cair a culpa não é minha. Eu quero trocar o treinador, o Mário não quer deixar. Então ele já jogou a bomba no colo do Mário e falou, ó, se cair o culpado é você, porque eu quero trocar o treinador e você não deixou. Então, mostra aí que o Mário, o Celso, quer preservar a sua imagem, que é o que muitos interpretaram, quer preservar a sua imagem e jogou uma culpa em cima do Mário Bittencourt caso a equipe ganhe. Parece que o Celso Barros não tem a fé suficiente em que esse elenco vai nos livrar da zona de rebaixamento e já armou uma pulada fora dessa bomba que está aí. Mas a gente ouve também na imprensa, nas redes sociais, nos sites, que o grupo está fechado com o Marcão. Aí é mais um indício de que da insatisfação desse elenco do Fluminense com a figura do Celso Barros. Na divergência com o trabalho do Fernando Diniz, que ele se mostrou contrário, botando pressão para que tivesse resultados. E agora, no desejo dele, parece ser desejo único, porque o Angione é contra também a demissão, o Mário é contra a demissão, o Penha também é. Então, esse desejo dele em demitir o Marcão, e ao contrário, os jogadores fechados com o Marcão, mostra que esse grupo tem uma rejeição grande à figura do Celso Barros. Isso ficou bem claro, nítido, porque todas as atitudes, todos os pensamentos do Celso Barros têm se mostrado contrário à do elenco. Se isso é certo ou não, só sei que não é bom e no momento não é o momento correto para isso acontecer, ainda mais com um time na zona de rebaixamento. Aqui eu não estou levando para o mérito de quem está certo e quem está errado. O Celso Barros em pedir a cabeça do Marcão ou do Mário Bittencourt em mantê-lo. O que eu estou querendo dizer é que não é o momento para isso. É um momento de união, é de todo mundo unir forças para tirar o Fluminense dessa situação que é de zona de rebaixamento. Segundo ele, na entrevista, ele falou que o Mário foi irredutível. Ele diz assim, é difícil uma decisão do presidente ser revista, a não ser que ele faça uma reflexão. Então ele falou que o Mário não refletiu sobre o assunto, ele foi irredutível. É como se o Celso falasse, vamos trocar o treinador, e o Mário cortou logo de cara, não teve um momento de reflexão, de pensamento, se aquela ideia do Celso Barros fosse boa ou não. Ele deixou bem claro que o não foi imediato. O Celso tomou um não no meio da cara e isso deve ter incomodado muito. Como eu disse, é o ego, um ego grande com um ego enorme, vai dar conflito. Na época da eleição, na candidatura, quando eles juntaram chapa, Celso Barros e Mário Bittencourt, já estava bem claro que uma hora isso ia acontecer, essa ruptura, e aconteceu, infelizmente. Era previsto, mas infelizmente aconteceu com o time no Z4 e o Fluminense precisando de união e está nessa situação. Quem viveu o período da Unimed sabe que o Celso ele tinha o poder do dinheiro, ele pagava os jogadores, ele contratava os jogadores, o dinheiro não ia para o cofre do clube, o dinheiro era diretamente para pagar salários. Numa época grande, durante muitos anos, foi pago somente salários de jogadores contratados pela Unimed. Os garotos da base, quem subia de Xerém, não recebia pela Unimed, somente os medalhões, jogadores contratados pela Unimed. E isso criava um conflito, porque tinha jogador com um salário atrasado e medalhão recebendo em dia. Mas ele era, como dizem aí, né? Ele era o dono da cocada preta, porque ele pagava os medalhões fechavam com ele, camarote de carnaval, era camarote de Maracanã, era
reuniões em sua casa, jogadores fechados com Celso Barros. O Thiago Neves é uma situação clara disso, que ele é amicíssimo do Celso Barros. Então, o poder do dinheiro, os jogadores que iam para o Fluminense, porque recebiam salários altos, que era um dinheiro que não vinha do próprio bolso. Já falei isso em alguns vídeos, que o dinheiro não vinha do bolso do Celso Barros, vinha da cota destinada a patrocínio da Unimed. Então não é um dinheiro que vinha do bolso dele. E nisso ele agimentava poder, trocava treinador, botava pilha, sai fulano, sai ciclano. O treinador, como ele tentou fazer com o Fernando Diniz, pedindo a cabeça do Fernando Diniz, se não tivesse resultado, agora ele quer a cabeça do Mário. Então um costume que está enraizado no Celso Barros de intervir no futebol, trocando treinadores, contratando jogadores, então isso está dentro dele. Mas só que agora é diferente. Agora a figura é completamente diferente. Ele não tem o poder do dinheiro para contratar e demitir esse negócio todo, de pagar salários astronômicos. Ele não tem mais o dinheiro. Agora ele é um vice-presidente duro, que tem que acatar uma decisão de um presidente que foi contrário à sua opinião, no caso desse treinador. Todo mundo sabe que o Celso Barros, na época que ele tinha dinheiro, na época do Unimed, ele contratava e demitia treinador. Botava pilha, criava um ambiente ruim em alguns casos, por causa da exigência de alguns treinadores que ele é muito fã, como o caso Abel Braga, Luxemburgo. Complicado. Mas só que agora, meu amigo, o dinheiro acabou. Mas o dinheiro acabou, a Unimed não existe mais em termos de patrocínio do Fluminense, mas a vaidade continua, o ego continua. E aí, como lidar com isso? Agora o cara tem a vaidade, ele tem o ego, mas não tem mais o dinheiro. Aí como é que isso vai lidar na cabeça da pessoa, né? Aí acontece isso, pede para demitir um treinador, o outro, que também, todo mundo sabe, né? Também tem um ego bastante grande. Vão bater de frente e acontece isso num momento difícil. Mas, como eu falei, nas eleições já se sabia que esses egos uma hora iam se chocar. Mas é o que eu sempre falo. O Fluminense deve estar em primeiro lugar. Antes de fulano, ciclano ter as suas pretensões, os seus desejos, a sua vaidade, ou o seu ego, ou querer comandar mais do que o outro, o Fluminense sempre deve estar em primeiro lugar. Principalmente nessa situação difícil que o clube se encontra. Então quem é tricolor de verdade deveria botar a cabeça no lugar, evitar criar problema, evitar dar entrevista na mídia. A mídia já gosta de detonar o Fluminense, já gosta de fomentar, aumentar informações. Evitar esse momento difícil, que expõe o jogador. O Yuri já fez uma entrevista coletiva hoje, uma das primeiras coisas que perguntaram para ele sobre essa crise política. Então não é um ambiente legal para ser criado para um clube que está lutando para não cair. A bola já está difícil de entrar, ainda tem essa confusão toda, fica difícil. Fluminense sempre em primeiro lugar. O dirigente tem que entender isso. É pergunta, né? Foi ético o Celso demonstrar via imprensa a divergência dele com o Mário, e até que ponto isso pode atrapalhar o clube no momento decisivo, né? A gente faz essa pergunta. Na minha opinião, não foi o momento correto, não foi ético num momento difícil como esse, e me preocupo e torço para que isso não se reflita no grupo. Eu espero que o Mário, o Penha e o Angione tenham blindado o elenco a ponto de eles não se sentirem atingidos por esse problema. Eu acho que não, porque ele manteve o Marcão. Se isso é verdade realmente, que o grupo está fechado com o Marcão, então parece que esse grupo foi blindado, foi protegido na figura do Marcão, e eles vão junto com o Marcão até dezembro para tirar o Fluminense dessa situação. O que deve ser os próximos passos
que devem ser tomados depois dessa crise política. É correto ou até que ponto atrapalharia o clube e o afastamento do Celso? O Celso teve uma reunião hoje, em que foram chamados nessa reunião, o Mário fez a reunião, comandou a reunião, foi chamado o Angione, foi chamado o Marcelo Penha para essa reunião no restaurante, e o Celso Barros não foi convidado. Outra coisa também, uma atitude que foi tomada hoje, que o Celso Barros foi cortado das viagens lá para São Paulo e lá para o Sul, no jogo contra o Internacional. Então, nessas duas próximas viagens, o Celso Barros não vai estar no vestiário. Se eu fosse ele, também eu nem iria, porque o ambiente deve estar péssimo entre ele e os jogadores. Principalmente entre o Marcão. Ele assume, o camarada vai na imprensa, fala na imprensa que queria demitir o treinador, vai fazer o que dentro do vestiário? Vai olhar com que cara ele vai olhar pro Marcão dentro do vestiário? Então, não tem porquê realmente o Celso Barros ir e viajar com os jogadores, olhar para a cara do Marcão e para os outros jogadores. Um dirigente que está doido para demitir o cara, é muita cara de pau, né? Então o Mário cortou a emissão de passagem para o Celso Barros, para essas duas viagens, já mostra que o ambiente está mais do que azedado, e também esse jantar aí entre esses dirigentes, em que o Celso Barros não foi convidado. Muita gente especula de que ele será afastado do futebol, e isso vai... Aí o caldo entorna de vez, porque todo mundo sabe que o barato do Celso Barros é trabalhar com jogadores, é contratar jogadores, é se meter no futebol, mas ele, no momento, está atrapalhando mais do que ajudando. Nesse momento, não é o momento para isso. Então, o melhor, na minha opinião, com toda tranquilidade, agradeço pelo que o Dr. Celso Barros fez no Fluminense na época do Unimed. Temos 2 campeonatos brasileiros na era Unimed. Tivemos grandes jogadores, Romário, Edmundo, Fred, Conca. Tivemos grandes jogadores, Deco, na época Unimed. Sou grato a essa rapaziada ter jogado no Fluminense vestido essa minha camisa. Depois de anos, a gente estava na Série C, a Unimed chegou, o Fluminense saiu da Série C, a gente chegou conquistando títulos. Então sou muito grato à Unimed pelo trabalho do Celso Barros nessa época, quando ele tinha dinheiro. Mas Celso Barros, na minha opinião, errou feio em expor o clube na imprensa dessa maneira, mostrar que o clima não está legal e não é o momento certo. E o Mário precisa tomar uma atitude, precisa se impor como presidente, porque se ele não tomar uma atitude agora, nessa situação incômoda que foi exposto no GE, o comando dele também será muito enfraquecido. E de presidente banana a gente já está cheio. Já estão por aqui de presidente banana. Então o melhor momento, a melhor atitude a ser tomada é realmente o afastamento do Celso Barros e tocar o barco aí com o Angione, o Marcelo Penha até o final de dezembro. Ver aí depois, ver se ficou na Série A ou foi para a Série B, resolver a situação do Fluminense, como é que o Fluminense vai se planejar para o próximo ano. Porque o que não pode é um puxar de uma corda de um lado e o outro puxar do outro. Tem que estar todo mundo na mesma fé e no mesmo pensamento de tirar o Fluminense desse momento incômodo, dessa posição da tabela dificílima. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado pela interação, pelos comentários. Continue se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.